Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá! No século XVII, o místico, filósofo e cientista Blaise Pascal dizia que o ser humano é uma criatura irremediavelmente perdida entre os dois extremos do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Mas as últimas gerações de cientistas parecem infinitamente mais próximas do pequeno. Já em 1959, o físico laureado com o Nobel Richard Feynman previu a miniaturização extrema da tecnologia até a manipulação de moléculas e átomos como blocos de construção. Desde os anos 80, invenções e descobertas na fabricação de nanoobjetos têm atestado esta visão. Em poucas décadas, a nanotecnologia tornou-se um mercado trilionário que move universidades, corporações, militares e governos em travessias multidisciplinares entre as fronteiras da química, biologia molecular, ciência dos materiais e física da matéria condensada para compreender e alterar propriedades inesperadas. Desde 1999, estima-se um crescimento anual da ordem de 15% de nanodispositivos no mercado. Alguns pensam que a nanotecnologia trará a próxima revolução tecnológica, após a revolução industrial e a revolução digital, com efeito combinando e amplificando ambas. Desde já, materiais compostos utilizam elementos em nanoescala para tornar todo tipo de coisa melhor, mais forte e mais rápida. De tecidos e cosméticos a telas de TV e painéis solares. Estruturas ultraleves para aeronaves e microchips com hipermemória já estão no horizonte. Provavelmente não há nenhum aspecto da vida humana que não será em algum momento afetado. Enquanto a nanotecnologia avança para cobrir a lacuna entre a fantasia e a realidade, os visionários a veem como uma panaceia capaz de eliminar a poluição nos países ricos e a fome nos países pobres, reconstruir plantas e animais extintos e diagnosticar e curar todos os nossos males. Fala-se até em nanorobôs que viverão em nossos corpos, eliminarão patógenos, reverterão traumas e turbinarão nossas capacidades físicas e mentais. Para os céticos, isso nunca será mais que um delírio futurista. Os alarmistas enxergam o próximo passo na guerra química e biológica, com nanorobôs fugindo aos laboratórios para evoluírem como seres sensíveis que escaparão ao controle da humanidade e finalmente a substituirão. Mas o que realmente acontece quando o ser humano se torna capaz de redesenhar e reconstruir com precisão atômica as partículas que compõem o tecido da existência? Quais as conquistas da nanotecnologia hoje? Quais os desafios para o futuro? E quais os dilemas éticos e regulatórios envolvidos nessa aventura? Para responder a essas e outras questões sobre a nanotecnologia, recebemos à distância Aldo Jório de Vasconcelos, professor de Física da Universidade de Minas Gerais, Aldo José Gorgati Zarbin, professor de Química da Universidade Federal do Paraná, e Ernesto Joselevich, professor do Departamento de Materiais e Interfaces do Instituto de Ciência Weizmann, em Israel. Aldo Zarbin, você pode nos dar uma definição básica de nanotecnologia, que depois vamos explorar ao longo do programa? Nanotecnologia é você tirar proveito de novas propriedades dos materiais decorrente de tamanhos reduzidos que esses materiais se encontram. Normalmente a gente associa propriedade com estrutura, alguma propriedade específica está relacionada com a estrutura desse material. O que se descobriu, e é a base da nanociência e da nanotecnologia, é que essa propriedade também é dependente do tamanho. Quando o material se encontra em tamanho muito reduzido, na ordem de alguns nanômetros, daí o termo nanociência e nanotecnologia, nessa escala de tamanho muito pequena, as propriedades do mesmo material diferem das propriedades do estado pulpo, do estado macroscópico. Então, é você tirar proveito dessas propriedades que são diferenciadas exclusivamente pelo tamanho. Um exemplo muito rápido. Ouro é amarelo. Ouro em tamanho nanométrico pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser azul, pode ser violeta. O mesmo ouro, mesmo material, a única diferença é o tamanho pequeno nanométrico. Então, quando você tira novas propriedades, algumas inclusive que não existem em escala macroscópica, quando você encontra novas propriedades decorrentes do tamanho, é saber controlar esse tamanho para tirar proveito dessas propriedades, uma gama enorme de aplicações. Certo, eu acho que nós vamos voltar em breve a essas propriedades em mais detalhes, mas antes disso, Aldo Jório, como começam as discussões, a conceitualização da nanotecnologia, em que época, quais são ali as primeiras especulações sobre esse novo campo científico e tecnológico? Marcelo, o Aldo trouxe um exemplo muito interessante porque ele mostra que a nanotecnologia sempre esteve conosco, com a humanidade, né? O caso das nanopartículas de ouro,
ela foi utilizada em vitrais de catedrais europeias para fazer as diferentes colorações que dão aqueles vitrais bonitos, né? A gente tem exemplos de nanotecnologia também interessantes na Amazônia, onde os índios brasileiros, eles queimavam lixo de forma a gerar nanoestruturas que melhoravam o solo, que a gente entende que o solo amazônico, ele, por ser pobre, os índios eles modificavam para poder fazer agricultura no solo amazônico, né? É claro que isso era feito com conhecimento tradicional, e a grande modificação ela acontece no século XX, quando surgem instrumentos como o microscópio eletrônico, como o microscópio de tunelamento, que fazem com que a gente seja capaz de visualizar e manipular a matéria nessa escala nanométrica, né, que é 1/1000º do metro, né? Então, com o aparecimento, com o desenvolvimento desses novos instrumentos, a gente é capaz de visualizar de forma mais e de compreender de forma mais robusta a tecnologia que você pode fazer nessa escala, nesse tamanho. Ernesto, podemos detalhar um pouco mais esses novos instrumentos, essas ferramentas que vão sendo descobertas? O Aldo falou do microscópio por tunelamento. Me parece que na década de 80 ali você tem um momento de desenvolvimento grande nessas novas tecnologias. Quais seriam aí as principais evoluções? Normalmente está aceitado que talvez o invento mais significativo que marcou o começo da revolução nanotecnológica é o microscópio de efeito túnel. Então, esse microscópio foi inventado na IBM, Zurich. A motivação original era fazer um microscópio para estudar, para caracterizar as obras de silício com que se fazem os computadores. Então, eles utilizaram uma agulha muito fina que passava sobre a superfície do material. Então, eles viram que você quando a agulha está sobre um átomo, a agulha, para manter uma corrente elétrica constante, a agulha tem que subir, e depois a agulha, quando entre dois átomos, a agulha baixa, assim eles conseguiram ter uma imagem dos átomos únicos. Essa foi uma revolução também, eu acho, de caráter conceitual, porque os átomos que foram propostos 2.500 anos antes por Demócrito na Grécia, esse filósofo atomista, falava dos átomos como uma ente teórica. Ninguém podia ver os átomos. Então, esse microscópio fez possível ver os átomos, manipular os átomos. Então, foi isso que permitiu os científicos realmente manipular a matéria à escala mais pequena. E foi isso que fez possível a revolução da nanotecnologia como conhecemos hoje. Podemos voltar à definição que o Ado deu sobre nanotecnologia, a questão das propriedades, porque me parece que muitas vezes no imaginário popular, quando se pensa em nanotecnologia, a ideia é só de dispositivos cada vez menores, mas a gente está falando de diferentes propriedades da matéria, né? Eu acho que a questão aqui é a diferença entre o que se poderia chamar microtecnologia e nanotecnologia, efetivamente, né? Quer dizer, não é só uma tecnologia da nossa macro escala muito miniaturizada, mas é lidar com propriedades diferentes, né? Quais seriam essas diferenças das propriedades da matéria? Como de distinguir micro do nano? Alguém pode pegar essa? Aldo Zarbin. Eu acho que a diferença, na verdade, Marcelo, além da faixa de tamanho, né, nós estamos falando aí uma diferença bastante significativa, da ordem 10⁻⁻, né, entre o micro e o nano. Lá na escala nano, eu tenho mudança de propriedade mesmo da matéria. Não é simplesmente uma questão de miniaturização. O que acontece é que, veja, como nós estamos falando de matéria em escala muito pequena, para você ter uma ideia, uma nanopartícula de 5 nanômetros, por exemplo, nós estamos falando aqui em algo como 5 a 7 mil átomos, que isso é absolutamente pequeno, né? Isso é muito pouca coisa. Então, quando eu tenho poucos átomos interagindo uns com os outros para formar a partícula,
o comportamento dos elétrons nesses átomos, numa partícula, numa situação como essa, é totalmente diferente quando esses elétrons têm total mobilidade de se movimentar por essa partícula, quando eu estou falando de uma coisa maior. E o micro, nesse caso, já está mais próximo da coisa maior do que da coisa nano. Então, a diferença da propriedade se deve pelo fato de que os elétrons, na verdade, eles estão confinados no tamanho absolutamente reduzido da partícula. E esse confinamento dos elétrons cria essas novas propriedades que nós estamos falando. Então, a diferenciação se deve pelo tamanho, é essa ideia. O fato de ser muito pequeno, em primeiro lugar, tem poucos átomos e, consequentemente, poucos elétrons, e, em segundo lugar, esses elétrons estão confinados naquele tamanho reduzido. Isso muda completamente as propriedades elétricas, ópticas, de transporte, magnéticas, enfim, todas as propriedades do material. E, logicamente, quanto menor, maior é esse efeito. Então, é por isso que para um mesmo material, uma partícula de 3 nanômetros é diferente de uma partícula de 5 nanômetros, apesar de ser o mesmo material, porque o tamanho onde esses elétrons está confinado difere de uma partícula para outra. Ernesto? Um exemplo muito bom do confinamento quântico, que falou o amigo Aldo aqui, é, por exemplo, as partículas do semicondutor selênio de cádmio, que normalmente tem uma fluorescência, quando você ilumina com a luz ultravioleta, produzem uma luz vermelha, mas se as partículas têm um tamanho menor dos 5 nanômetros, você vai fazer as partículas mais pequenas, então a cor do semicondutor, por causa do confinamento, do comportamento dos elétrons, quando são iluminados com a luz ultravioleta, a cor das partículas, quando se fazem mais pequenas, vai virando do vermelho ao laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Então, você pode cobrir toda a gama das cores visíveis com o mesmo material. Então, nos anos 90, esse era talvez o exemplo mais ilustrativo de nanomateriais. Se falava que uma das aplicações possíveis dessas partículas seria fazer telas de televisão, mas ninguém realmente acreditava isso, era uma coisa, uma fantasia. Hoje, 30 anos mais tarde, nas lojas de eletrônica, as telas de televisão que têm maiores cores, que são as maiores telas de televisão, estão feitas dessas partículas exatamente de selênio de cádmio. Certo. Me parece que existem graus de dificuldades e desafios nas pesquisas e no trabalho de vocês. Quer dizer, uma coisa é você produzir materiais em nanoescala, outra coisa seriam criar sistemas e até ao ponto, eventualmente, de criar efetivamente máquinas, né, com um funcionamento próprio também em nanoescala. Se a gente começar pela engenharia dos materiais, né, a nanoengenharia dos materiais, Ado, quais seriam as principais realizações hoje e expectativas nesse campo? Deixa eu só fazer um adendo em relação ao assunto anterior que eu acho importante. Claro. Essa questão do tamanho, né, do confinamento, ela está muito relacionada a quando você chega nesse tamanho reduzido, você começa a evidenciar muito fortemente as propriedades quânticas da matéria. Sim, porque a gente está falando da transição entre a mecânica newtoniana, mecânica macro, a nossa realidade, né, física, mecânica, para a mecânica quântica. Acho que isso tem um ponto muito importante aí. Exatamente. E o que acontece é que uma forma interessante de ver isso é pensar na corda de um violão, né? O violão, ele tem um tamanho de uma corda e, por causa disso, ele tem uma frequência, né? Ele vai tocar um dó, um lá. E se você diminui um pouco a corda do violão, colocando a mão no braço, né, você muda a frequência.
Então, é um pouco isso que está fazendo a mudança de cores, né? Quando você adiciona átomos ou diminui o número de átomos, como você está na escala reduzida, onde as propriedades ondulatórias da matéria elas já se evidenciam, que é uma propriedade, né, da mecânica quântica, quando você aumenta um pouco o número de átomos ou diminui um pouco o número de átomos, é como se você estivesse andando com sua mão na corda, no traste, né, no braço do violão, né? Então, isso está relacionado às propriedades quânticas da matéria que ficam evidenciadas quando você vai para o mundo nano, né? O grande desafio quando você vai para a escala nano é o que foi possível lá com o microscópio de tunelamento, é você realmente ser capaz de fazer modificações e fazer engenharia, né, fazer a nanoengenharia de materiais, né? Isso, os colegas que estão aqui com a gente, eles têm exemplos das pesquisas deles mesmos, que são muito interessantes, porque você tem que entrar já como mexer átomo a átomo é muito difícil, né, muito laborioso, vamos dizer assim, você começa a fazer uso de sistemas autoconstruídos, que por causa do entorno que você coloca, muitas vezes assim, as condições físico-químicas que você coloca o sistema, ele começa a se autoconstruir como se ele fosse uma nanomáquina mesmo, né? Isso que gera coisas fantásticas que eram impensáveis antes, né? Eu tenho certeza que vão surgir exemplos muito interessantes aqui. Podemos falar sobre esses exemplos, Aldo, Ernesto? Aldo? Tem uma coisa interessante, antes de mais nada, Marcelo, que assim, a nanotecnologia, eu falo sempre nanociência e nanotecnologia, né? Porque a nanotecnologia é a aplicação do conhecimento que vem da nanociência. Acho que é muito importante a gente ter os dois aspectos sempre interligados. A nanociência e a nanotecnologia não está somente relacionada a coisas de alta sofisticação, como o exemplo do Ernesto das TVs e como possíveis nanorobôs, etc. Veja que isso está presente no nosso dia a dia em coisas absolutamente simples. Hoje, a grande maioria dos cosméticos lança a mão de nanopartículas. Eu estou falando aqui os telefones celulares são totalmente dependentes de nanotecnologia. Hoje, as máquinas de lavar roupa, algumas delas têm nanopartículas de prata para evitar proliferação de bactérias, por exemplo, assim como aparelhos de ar-condicionado. Você é capaz de comprar hoje meias anti-chulé com nanotecnologia, né? Então, eu estou falando de coisas absolutamente simples e que estão impregnadas no nosso dia a dia. Então, porque muitas vezes a gente pensa na tecnologia como se fosse uma coisa futurista e de altíssima tecnologia, mas isso é uma coisa que está aqui no pé do chão mesmo. A gente tá... E aí o grande desafio que nós tivemos, né, que isso continua sendo um desafio constante, mas que já evoluiu enormemente nesses últimos 30 anos, como disse o Ernesto, é exatamente conseguir preparar essas nanopartículas. Porque se nós sabemos que as partículas nessa escala de tamanho têm propriedades diferenciadas, algumas propriedades fantásticas, nós sabemos também que a natureza não quer manter essas partículas em tamanho pequeno. O caminho natural, termodinâmico, é fazer com que as partículas cresçam. Então, quando você vai produzi-las, a tendência da natureza é fazer com que as partículas se aglomerem e comecem a crescer. Então, o primeiro grande desafio foi exatamente o desafio de preparar em escala. Porque uma coisa é você preparar com um microscópio, onde você vai manipulando um átomo, um outro átomo, ou uma partícula e outra partícula. Outra coisa é você preparar grandes quantidades para você produzir material que seja vendável, né? Então, esse foi um desafio extremamente importante, que é conseguir controlar a matéria nessa escala de tamanho. E isso foi uma participação enorme da comunidade científica, e a quantidade de avanço que foi feito nessa direção também é imensa. Posso perguntar sobre alguns conceitos que me parecem do campo de vocês no esforço de
abordagem desses desafios. Se fala numa abordagem top-down e numa abordagem bottom-up, né? Ou seja, uma de cima para baixo, do grande para pequeno e de baixo para cima. O que seriam, Ernesto, essas duas abordagens? Podemos começar a detalhar isso? Sim, a abordagem top-down quer dizer que você vai determinar a estrutura desde a sua ordem de grandeza macroscópica, vai determinar exatamente como as coisas vão ficar desde o alto, usando uma máquina, por exemplo, a litografia, que se usa para fazer os chips das computadoras, tem a vantagem que é determinista, você sabe exatamente onde cada coisa vai ficar, mas tem muitas limitações, porque você não tem realmente o controle da estrutura a nível atômico. Então, tem outra abordagem que o Ado mencionou, é a ideia do auto-ensamblagem, de quando você já não pode criar certas estruturas da abordagem top-down, fazendo a litografia, por exemplo. Se você quer construir os nanotubos de carbono ou nanofilos de semicondutores, não pode fazer isso com a litografia, não pode controlar exatamente como os átomos vão ficar juntos. Então, você tem que entender como os átomos têm a vontade de ficar juntos de uma certa maneira. Então, isso é a abordagem bottom-up. Você vai construir um mundo a partir das unidades mais pequenas. Os átomos construem moléculas, as moléculas vão construir uma estrutura mais grande, onde você tem o controle da estrutura ao nível mais pequeno, ao nível atômico. Certo. Ado Jório, dentro da escala de complexidade do nosso mundo físico, né, desde da matéria inanimada, inorgânica, até os níveis de complexidades moleculares maiores, até chegar no limite na própria vida, existe uma diferença muito importante entre justamente materiais inorgânicos e materiais orgânicos, né, a complexidade de materiais formados pelo carbono. Isso na escala, no campo dos nanomateriais, né? Como essa diferença afeta, né, a produção tecnológica, as pesquisas da nanociência? Qual seria, para o universo nano, a importância dessa distinção entre materiais inorgânicos e orgânicos? Você falou uma coisa muito interessante, que tem a complexidade que você cita, ela não é apenas de caráter técnico-tecnológico, ela também é uma questão ética, né? Porque existem materiais inorgânicos complexos e existem materiais orgânicos simples, se você pegar simplesmente do ponto de vista de arranjo atômico. No entanto, quando você faz uma tecnologia que é para funcionar como um display de uma tela de televisão, como o Ernesto falou, vamos dizer assim, os limites e as complexidades éticas são uma, né? Agora, se você vai fazer engenharia de tecido, se você vai desenvolver uma droga que ou um carreador de droga que vai levar um fármaco especificamente a um tumor, né, que isso é um exemplo que a nanotecnologia pensa, aí a complexidade, a preocupação ética e com a saúde já é de um nível completamente distinto, né? Se uma tela de computador funcionar mal ou durar pouco, não tem problema, né, do ponto de vista ético, assim, claro que se você não vender gato por lebre, né?
Mas se você fizer alguma coisa que o desenvolvimento hoje parece positivo para o ser humano, mas em pouco tempo causa um câncer, isso já é bem mais complicado, né? Então, eu diria que essa complexidade que você traz, ela é muito mais relacionada ao nosso cuidado quando a gente está lidando com as questões que envolvem a vida. Não, excelente. Tem um caso ainda mais complexo, que um dos campos talvez mais interessantes da nanotecnologia hoje é a interface entre a eletrônica e o sistema nervoso. Tem gente que está tentando de conectar as neurônias com dispositivos eletrônicos. Então, quando isso funcionar, vai fazer possível, por exemplo, a telepatia. Você não tem que, agora, quando você vai no supermercado ou na loja, a sua mulher quer dizer que o que você tem que comprar, ela manda uma mensagem de WhatsApp, você tem que ler. Mas imagine você que uma pessoa que está conectada, suas neurônias estão conectadas com um dispositivo que envia mensagens eletrônicas a outra pessoa que está pensando, não tem que escrever nem nada, você está pensando uma coisa, a outra pessoa vai pensar imediatamente e vai receber sua mensagem. Então, isso que parece ciência futurista, mas é fisicamente possível. Isso comporta umas questões éticas muito grandes. É fantástico. Eu vejo que a gente está gradativamente entrando num campo que é literalmente fantástico, né, de fantasias, mas que vocês estão dizendo que são, em tese, possíveis, e isso traz desafios e dilemas éticos. Vamos entrando pouco a pouco nisso, mas até já passando dos materiais propriamente ditos até a ideia de máquinas moleculares, né? Aldous Arbin, quais seriam os principais desafios para a nanotecnologia molecular? Já existem exemplos de máquinas, quais são os principais exemplos de máquinas moleculares? O que está aí na ordem do dia? Já existem vários exemplos, não de máquinas inteligentes, dessa forma como a ficção científica gosta, mas tem vários exemplos de moléculas que realizam funções, né? Então, que se comportam como robôs. Quer dizer, você tem comportamentos, às vezes mudando o estado de oxidação, às vezes abrindo ou fechando uma ligação química, onde no estado A a molécula desempenha uma função e no estado B ela desempenha uma outra função. Existe uma série de moléculas relacionadas com isso e uma série de moléculas conhecidas com esse tipo de propriedade, né? Para diferentes propriedades. Por exemplo, inclusive para descontaminação, por exemplo, moléculas que se autossustentam comendo lixo, por exemplo, né? Como se fosse isso, ela vai destruindo o lixo, então ela vai se movimentando, tirando energia de um processo que vai destruindo o lixo ao redor. Então, esse tipo de coisa existe e tem andado bastante, essa a parte de nanotecnologia molecular. Os desafios são, o principal deles você conseguir produzir moléculas que sejam estáveis, né, em grande quantidade, em quantidade que seja aplicável, e tem sempre essas questões éticas que foram muito bem levantadas pelo Ernesto e pelo Ado, né? Isso aí, quer dizer, qualquer situação como essa, se você pensa, por exemplo, em uma molécula que você vai inserir no seu organismo e ela vai agir como se fosse um robô, né? Uma nanotecnologia molecular que vai tentar encontrar uma célula cancerígena, por exemplo, para destruí-la, o que mais ela pode fazer além disso? E quais são os produtos laterais, além da ação direta? Então, isso são questões éticas extremamente importantes. Eu só quero falar uma coisa rápida sobre questões éticas, que a gente tem que pensar o seguinte: toda tecnologia nova sempre traz no seu bojo questões éticas importantes que têm que ser muito bem equacionadas. Questões éticas e questões ambientais. E você parte desde lá de trás, né? Santos Dumont não inventou avião para que se pegasse uma bomba e jogasse na cabeça das pessoas. Eu prefiro falar Santos Dumont do que os irmãos Wright. Essa tem sido uma utilização importante. E por isso você vai banir a aviação do planeta? Logicamente que não.
A questão ética aí está exatamente nas mãos de quem detém a tecnologia. Isso é uma coisa extremamente importante de se dizer. Sim, vocês já trouxeram vários exemplos de aplicações e implicações também da nanotecnologia e nanociência. Eu queria ver se a gente se dedicava a ver um pouco mais detalhadamente a nanotecnologia na prática, né? Por exemplo, no caso da indústria de energia, como vocês veem a nanotecnologia impactando essa indústria? Ernesto? Realmente um dos temas mais interessantes da nanotecnologia é como utilizar nanomateriais para fazer células fotoelétricas ou como utilizar a energia renovável do sol de uma forma mais eficiente do que existe hoje. Eu acho que esse é um campo onde a nanotecnologia pode contribuir muito para o bem da humanidade. Depois, também, outro tema que também é relacionado com a energia são as baterias. Não somente como produzir ou como convertir a energia do sol, mas como guardar essa energia eficientemente em baterias que vão funcionar muito melhor do que as baterias de hoje. Então, por exemplo, as baterias de lítio hoje utilizam o grafito para guardar os íons de lítio. Os nanotubos de carbono, o grafeno, está utilizado para fazer baterias muito mais eficientes do que as baterias que nós conhecemos agora. O problema é que ainda não é economicamente rentável, porque os materiais são mais caros, mas quando os materiais podem ser produzidos mais eficientemente, então as baterias com nanomateriais serão muito mais eficientes. Um outro campo também relacionado é a utilização de nanomateriais para salvar o lixo da contaminação. Por exemplo, o petróleo que está no mar quando tem um barco que verte o petróleo. Então, tem partículas que podem absorver o petróleo e concentrar o petróleo, que é muito mais fácil depois de recolher. Porque o Ernesto comentou de algumas tecnologias que é interessante, que citou uma questão muito importante que o Aldo trouxe, né, que é o desenvolvimento de tecnologias ambientais, né? A gente poder utilizar a energia sem destruir o planeta, né? E um exemplo que eu acho interessante, somando aí as células solares, que tem os novos materiais chamados perovskita, que são muito, estão muito em voga hoje. As baterias com os nanotubos, como ele falou, tem também o desenvolvimento de etanol de segunda, terceira, quarta geração. Então, assim, o Brasil já é um produtor de energia limpa através do etanol, né, que é uma forma de utilização da energia solar. Né? Você está utilizando a fotossíntese para gerar energia. E o que está sendo desenvolvido hoje no Brasil é o etanol do bagaço da cana. E isso é desenvolvido também fazendo manipulação de bactérias que são, vamos dizer assim, nanobiotecnologia, para que ela possa transformar o bagaço, que geralmente vira lixo, em energia, em etanol também. Vou fazer um comentário muito rápido. Eu acho que a área de energia é uma das mais impactadas pela nanociência e nanotecnologia, em toda a sua extensão. Eu falo desde geração, como foi bem levantado pelo Ernesto, pelo Aldo, ao armazenamento e à transmissão de energia também. Todo esse processo de transmissão em grande escala também, você tem novos materiais, a possibilidade de melhorar todo esse processo. E tanto a energia renovável, como também as energias poluentes, né? Quer dizer, toda a tecnologia que você tem, desde a extração do petróleo até
destilação e todo o processo até chegar no produto final, você engrandece e produz menos resíduo com o auxílio da nanotecnologia. Um exemplo também que um desenvolvimento aqui no Instituto Weizmann, um colega meu, o professor Rashef Tene, que descobriu faz uns anos umas nanopartículas que têm capas como umas cebolas, umas nanocebolas. Então, ele descobriu que quando essas nanocebolas ficam entre duas superfícies que se movem, em vez o seu movimento, um movimento de rotação. Então, é como as rotações que você tem nas rodas, que tem umas bolas que vão rodando, é exatamente esse mesmo mecanismo, mas a escala nanoscópica. Então, assim, ele com essas nanocebolas, produziu o lubricante mais eficiente do mundo, muito mais, uma lubricação muito mais eficiente do que o azeite de lubricação que se utiliza para as máquinas. Então, tem que ter presente que quando você tem uma máquina, que pode ser uma central elétrica, termoelétrica, um automóvel, o 30% da energia se perde na fricção. Se você consegue reduzir a fricção, você não produz mais energia, mas você evita a perda dessa energia. Então, isso também pode impactar muito o ambiente e a energia. Excelente. Vocês deram inúmeros exemplos de nanotecnologias capazes de, em certa medida, sanear efeitos da Revolução Industrial, efeitos colaterais, né? Falamos aqui da poluição e de energia limpa, mas em plena Revolução Digital, como vocês veem o papel da nanotecnologia na evolução das tecnologias da informação? Acho que eu gostaria de puxar isso a um extremo aqui, né, que uma coisa que mais fascina e mais dá medo ao ser humano, né, no ser humano, é a inteligência artificial. Então, assim, tem desde aqueles filmes do Exterminador do Futuro lá, ou a Matrix, que a gente será dizimado, até filmes de ficção científica muito interessante, onde quando o robô, vamos dizer assim, ele fica inteligente, o que ele quer é ficar longe do ser humano, né? Porque o ser humano é muito complicado, né? Mas a questão da inteligência artificial, ela está se tornando cada vez mais realidade, vamos dizer assim, né? A gente já tem feitos, né? Assim, um computador que já ganha uma partida de xadrez. Tem um teste muito interessante que é você conversar com duas pessoas, mas uma delas não é uma pessoa, é um computador, e você ser capaz de, né, com seus conceitos, fazer perguntas e identificar quem é o humano e quem é o robô. Este é um teste que já foi vencido pela inteligência artificial, você já consegue enganar as pessoas. Tem hoje diversas, vamos dizer assim, robozinhos de ajuda e etc., né? Mas eu acho que um grande ponto de inflexão tem um cientista famoso chamado Penrose, que ele falava no século passado que a inteligência artificial nunca chegaria porque você precisa entrar no regime quântico para fazer o que o cérebro faz. O cérebro não é um decodificador de bit 01, né? Ele funciona de forma quântica. E o que a gente está chegando, quando a gente vai para o computador quântico, que faz muito uso da nanotecnologia, e a gente falou que a tecnologia entra no regime quântico, é que a gente realmente está conseguindo descer ao nível quântico. Então, assim, mesmo o limite que era colocado por Penrose há décadas atrás, ele está sendo vencido. Então, a própria chegar à inteligência artificial, como a gente vislumbra, assim, como um divisor do que é humano e o que não é,
pode ser vencido com a nanotecnologia. Eu acho também, dentro da sua pergunta, Marcelo, eu acho que o exemplo do Ado foi excepcional, levando lá no limite. Agora, a gente pode chegar no que a gente tem hoje. Só o que a gente está vivendo hoje, se você compara com o que ocorreu há 20 anos atrás. O Richard Feynman, que você citou na abertura, na sua palestra lá em 1959, ele perguntava assim, por que nós não seremos capazes de armazenar os 51 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Quando alguém da plateia falou, certamente o senhor está brincando, Mr. Feynman, né? Veja, hoje isso parece piada. Então, 51 volumes, você armazena hoje uma quantidade absurda de dados em volume extremamente pequeno. Então, quem viveu o início, está na minha faixa etária aqui, perto dos 50, um pouco mais de 50 anos, e pegou o início desse processo todo dos computadores aparecerem, dos telefones celulares, a gente sabe como isso mudou. A gente não conseguia armazenar sequer uma foto em computadores antigamente, né? E vejam a quantidade absurda de armazenamento que a gente tem. Isso tudo nós estamos falando aqui em nanomateriais, né? Em exemplos práticos do nosso dia a dia. Nós estamos aqui, Ado em Belo Horizonte, você em São Paulo, Ernesto em Israel e eu em Curitiba, e estamos aqui conversando como se estivéssemos ao redor de uma mesa de bar, graças, não tenha dúvida, à nanotecnologia. Ou se esses computadores aqui estivessem trabalhando no regime antigo, isso seria absolutamente impossível. Então a gente já vivencia isso no nosso dia a dia. E sem perceber, a cada computador novo, quando a gente liga, ele rapidamente aparece, a resposta vem automaticamente na nossa frente, a gente percebe, opa, como é diferente do anterior, a gente está vendo exatamente essa evolução nesse campo que você citou, Marcelo. E as computadoras que fazem isso ainda utilizam o modelo velho dos bits, que são 0 ou 1. Mas a computação quântica que o Ado mencionou utiliza os qubits, os bits quânticos que tem um valor entre o 0 e o 1, que pode variar, que pode interagir com outros bits. Lá, a nanotecnologia tem um grande potencial. Por exemplo, tem materiais novos que se chamam os isoladores topológicos, materiais topológicos, que já tem propostas que, se você produz nanofilos desses materiais topológicos, tem umas propriedades que permitem de produzir os qubits, produzir as computadoras quânticas, mas ainda a computadora quântica, talvez mais avançada, que foi publicada faz 2 anos no magazine Nature, tinha 53 qubits. Tinha que ter 54, mas um dos qubits não funcionou. Mas um número muito pequeno. Quando você ser capaz de produzir um computador quântico com muitos qubits, essa será uma revolução total no mundo da informação. E existe um outro campo extremamente excitante, fascinante, mas também cheio de riscos, que é a nanotecnologia na medicina, né? Nessa área de desenvolvimentos na bioengenharia de tecidos, farmacologia, enfim, nas ciências da cura, de uma maneira geral, como vocês veem o estágio de desenvolvimento da nanotecnologia, os seus grandes desafios? Ado. Eu lembro o que o Aldo tem insistido aí, um ponto é que isso já faz parte da nossa vida, né? Desde a gente está vendo aí o desenvolvimento de vacinas a tempo recorde, que foi para a Covid, né? A gente você pega um bloqueador solar, né, que impede o câncer de pele, vamos dizer assim, quando ele surge, ele tinha fator 4, fator 6, hoje é fator 40, 60, e isto também é o desenvolvimento da estabilidade das nanopartículas de óxido de titânio que estão na formulação e absorvem o ultravioleta, né? Então, muita coisa já existe.
Agora, é claro que tem o outro limite, que é um grande sonho, vamos dizer assim. A gente sabe, por exemplo, que o tratamento de câncer, ele é muito destrutivo do organismo em geral, né? Você quer atacar só as células tumorais, no entanto, você ataca o seu organismo todo, e a pessoa com a quimioterapia, com a radioterapia, ela sofre muito. Então já existe o desenvolvimento de nanoestruturas que são carreadores de drogas que vão se alocar só nos tumores, para que você possa fazer uma terapia local que destrói apenas o tumor. Então, tem diversos exemplos como esses sendo desenvolvidos, e aí a maior preocupação que aparece quando você levanta a questão ética, eu acho que está em relação sempre, né, a um grande problema da humanidade, que é a desigualdade, né? Então, daqui a pouco, você vai ter pessoas que têm acesso a toda essa tecnologia e vão ter uma condição de saúde, do nascimento à morte, né, de altíssimo nível, enquanto pessoas ainda sofrem de desnutrição, né, no nascimento. Então, esse que é o grande questão que a humanidade tem que equacionar e que não tem necessariamente a ver com tecnologia, né? Ela é uma questão social, é uma questão política, é uma questão filosófica. Então vamos entrar de cabeça agora nesses impactos sociais e éticos. Vocês falaram de muitas soluções aqui, mas como vocês veem os grandes riscos do mau emprego da nanotecnologia? Talvez uma área, às vezes, que alguns chamam de nanotoxicologia, né? Quais seriam os riscos para a saúde humana, para o meio ambiente? Quais são? Eu estou tentando pensar os desafios regulatórios, né, e éticos que vocês, mais do que qualquer um, estão envolvidos. Aldo? Eu acho que, eu volto a dizer, como toda tecnologia nova, essas são questões extremamente importantes. Veja, eu sou químico. Há pouco tempo atrás, há 20 ou 30 anos atrás, eu encontrava padarias onde estava escrito o saquinho do pão: nosso pão não contém química. Veja, o nosso pão é um total vazio, né? Mas a imagem da química, por muito tempo, foi associada a coisas ruins. Eu não sei qual é a origem disso, mas eu sempre assim, cabelo sem química, pão sem química, etc. Quando é exatamente o contrário, né? A química que traz todas as soluções, inclusive de despoluição, por exemplo, né? E eu acho que no caso dessa tecnologia nova que envolve nanopartículas, nós estamos passando por esse mesmo processo. Agora, é fundamental, antes de você colocar qualquer produto no mercado, veja, nós estamos acompanhando agora o que tem acontecido com as vacinas para o Covid, né? Antes da vacina simplesmente estar disponível para ser aplicada na população, existe uma infinidade de testes que a população agora já está todo mundo sabendo e conhecendo, todo mundo expert, né, em fase 1, fase 2 e fase 3 de teste de vacina. Existem as agências regulatórias que têm que ser provida de vários dados com relação a esses estudos, que permitem afirmar que com um alto grau de segurança é possível usar aquela vacina, etc. Com relação a qualquer novo material que aparece, principalmente esses nanomateriais, a preocupação é exatamente a mesma. Você tem que ter sempre um trabalho, em primeiro lugar, com relação à saúde da população. Quer dizer, quando você introduz nanotubo de carbono, eu estou vendo um taco de golfe aí atrás do Ado, então, se você coloca um nanotubo de carbono no taco de golfe, que é uma das aplicações hoje em dia para nanotubos, né, para dar uma maior resistência mecânica a equipamentos esportivos, quer dizer, o que vai acontecer com esse nanotubo conforme esse taco vai sendo usado e vai sendo erodido? Para onde vai esse nanotubo na natureza? O que vai acontecer com esse nanotubo que vai entrar no solo, que vai chegar nos rios? O que acontece com alguém que vai respirar esse material? Então, e o que eu falei do nanotubo de carbono vale para todos os outros materiais, nanomateriais, né? Então, sempre que você tem que ter essa preocupação, em primeiro lugar com o aspecto ambiental, em segundo lugar com o aspecto da saúde da população em contato com essas coisas. Existe uma grande preocupação nisso, felizmente, e muitos pesquisadores ocupados com essas questões, né? Quer dizer, você tem o que você falou de nanotoxicologia, entender todo esse processo desses diferentes materiais faz parte do trabalho de muita gente, inclusive e fundamentalmente de governos.
e agências regulatórias. Do Jório. Então... É só para descontrair um pouco, Aldo, o taco por estranho que pareça, o taco é de hóquei, não é de... Eu estou vendo de muito longe. Agora, falando um pouco, soltar um pouco a imaginação agora, os apetites em relação ao futuro, né? Em termos de especulações, como vocês veem aí as possíveis grandes descobertas revolucionárias, por exemplo, a nanorobótica, é algo factível? É possível imaginar que vamos ter robozinhos em nanoescala, ou isso já é algo do campo da ficção científica e só? Eu acho que tudo depende como você a sua definição, porque os nanobots já existem. Um vírus é como uma espécie de nanorobot também. Eu acho que a fronteira entre a biologia e a nanotecnologia é muito difusa. Você pode fazer umas nanopartículas que têm moléculas biológicas que interatuam com o sistema biológico. Tem um sistema biológico que está misturado com nanofilos, nanopartículas. Os nanobots já existem. A questão é de que lado vai essa interface entre os nanomateriais e a biologia, de que lado vai se mover. Então, já tem, por exemplo, laboratórios que utilizam tecidos misturados, que têm células vivas misturadas com nanomateriais que têm funções eletrônicas, por exemplo, para medir o nível de glucosa, do açúcar no sangue de uma pessoa que tem diabetes, um diabético, por exemplo, utiliza as células do pâncreas misturada de nanotubos de carbono, por exemplo. Então, eu acho que os nanorobots serão aqui antes de que nós somos conscientes de que isso pode se chamar um nanorobot. Que tal, Ado? Como você vê essa convergência entre a nanotecnologia, a biotecnologia, ciências informais e cognitivas? Quer dizer, acho que a questão aqui é como isso pode aprimorar ou talvez deformar a nossa condição humana. Essa pergunta ela é muito importante até do ponto de vista de estruturação das nossas universidades e da educação, sabe? Porque isso que o Ernesto colocou, o Aldo também já tinha pontuado, né? As pessoas têm tendência a pensar num nanorobô, pensar numa maquinazinha pequenininha, com bracinho, isso, com engrenagens, e o fato é que quando você vai para nanoescala, você não tem mais isso. É o próprio funcionamento da célula, né, da nanoestrutura que faz essas funções que pareceria com o que o robô faria. Então, essa coisa já existe. Aí você vê a convergência, voltando à sua pergunta. Então, assim, na biologia, a natureza já faz nanotecnologia. Na química, a natureza já faz nanotecnologia. Quando você vai do bottom-up, muitas vezes os físicos, eles vêm muito do macro para o nano e para o atômico. Então, a grande questão que passa por definições, como o Ernesto e o Aldo já pontuaram, é de você realmente colocar a fronteira entre as entre as disciplinas. A fronteira entre o que é agora a química, a biologia, a física. E isso está muito misturado, e por isso que eu disse que isso impacta até a forma como a gente aprende, porque a nossa educação ela é muito disciplinar, e quando você
desce para o mundo da nanotecnologia, você precisa saber química, você precisa saber biologia, você precisa saber de medicina para você gerar uma solução para um problema, criando assim a nanotecnologia. Podemos fazer uma rodada final? Temos pouquíssimos minutos aí, mas para vocês fazerem considerações sobre o presente, o futuro, seja dos desafios tecnológicos e científicos propriamente ditos, ou se quiserem dos desafios éticos, ou se quiserem talvez conjecturar sobre possíveis utopias ou distopias da nanotecnologia. Enfim, aí fica a palavra final de cada um de vocês. Aldo Zarbin. Bom, eu gosto de dizer que a nanotecnologia já está no nosso dia a dia e que não há uma única área do conhecimento que não seja afetada pela presença da nanotecnologia, da nanociência da nanotecnologia. Eu gosto muito de olhar para essa realidade e para a realidade que isso possa trazer melhor conforto para os cidadãos, que isso possa trazer mais riqueza, que essa riqueza possa ser distribuída e que a enorme desigualdade que paira principalmente nesse país possa ser diminuída com isso. Um exemplo muito rápido, você pode pensar em nanotecnologia como um produto novo ou como algo para substituir algo que já existe. Então, se você pega, por exemplo, a indústria química, a grande indústria química, que depende fundamentalmente de catalisadores, por exemplo, você pode aumentar violentamente o rendimento de uma reação química simplesmente substituindo o catalisador que já existe por um catalisador nanoparticulado. E isso vai diminuir energia, isso vai aumentar lucro, isso pode aumentar emprego, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que a nanotecnologia não tem que ser encarada como uma coisa que está distante, como uma coisa futurista ou somente como coisa de altíssima tecnologia. Eu acho que a coisa mais importante é ver aonde que qualquer empresário, qualquer industrial, qualquer pessoa que esteja disposta a montar uma startup, por exemplo, possa tirar proveito disso. E há como tirar proveito. E tirar proveito para o bem. Eu acho que eu sempre tenho essa questão. Ou seja, a gente trabalha, a gente faz ciência, a gente gera conhecimento pensando no bem. Isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Perfeito. Ernesto Joselevich. Eu acho que para mim é uma mensagem importante para os ouvintes, o público, que a nanotecnologia tem muito benefício para a humanidade. Não tem que ter medo das ameaças que existem. Toda tecnologia, como o Aldo falou, desde que o homem é homem, como o descobrimento do fogo, o fogo pode ser uma nova tecnologia que pode ser utilizada para cozinhar ou para fazer a guerra. Todas as tecnologias têm uma ameaça possível, mas a gente tem que ver o benefício. Eu acho que o benefício da nanotecnologia para o conforto da humanidade e da igualdade é enorme. É isso que a gente tem que ter presente. Do Jório. Os colegas já falaram temas muito importantes, eu vou falar um pouco da mudança, né? O Aldo falou como que quando a gente era novo, praticamente não existia computador. Tem um caso que aconteceu interessante de um professor que levou à sala um texto falando como que a velocidade da comunicação estava mudando a sociedade, aculturando os povos, etc. E no final de toda a discussão, ele expôs que aquele texto foi escrito quando inventaram o telégrafo. Então, as modificações, elas acontecem, os seres humanos, a gente vai ficando mais velho, a gente tem dificuldade de absorvê-las. Isso está em ritmo acelerado, mas praticamente faz parte da natureza da busca do ser humano, né? Então, assim, é por isso que a gente faz ciência, é por isso que a gente é curioso, e como os colegas falaram, a gente tem sempre que se pautar para que isso não seja utilizado de forma negativa e sim para o engrandecimento da humanidade. Muito bem, então, torcendo por esse engrandecimento, lamentando que o nosso tempo é pequeno, mas espero que não faltem outras oportunidades para voltar a esses temas. Infelizmente, por hoje é só. Eu agradeço a do Jório, Aldo Zarbin, Ernesto Joselevich, e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.